Olá, chaminhas, boa tarde. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar início a essa aula, tá bom? Vamos lá. Bom, então deixa eu pegar no comecinho aqui. O que que nós vamos aprender aqui hoje nessa aula em que eu fui intuída aqui pela minha centelha divina, tá? Trazendo alguns conhecimentos aqui para vocês, tá bom? Então aqui é uma junção de tudo que eu já estudei, experimentei, experienciei e vivi até aqui sobre os meus conhecimentos, pesquisas e também intuições e acessos espirituais. Eu vou compartilhar com vocês aqui então. Ó, nós vamos descobrir a configuração da sua dinâmica de chama gêmea, tá? Então vamos lá. O objetivo dessa videoaula, que na verdade era para ser só um vídeo, né? E acabou ali que virando uma super aula, tá bom? Então tá. Primeiro, nós vamos identificar a configuração da conexão de chama gêmea e criar um plano de ação condizente à minha realidade atual. Luciene, criar um plano de ação para a dinâmica de chama gêmeas? Sim, tem como, tá? E eu vou apresentar para vocês, e é muito simples de estar aplicando isso aqui, tá? Para a gente estar saindo de um lugar ali de superficialidade da nossa mente e tá elevando uma oitava acima a nossa consciência, tá bom? A partir disso, né, que é dessa clareza que vocês terão aqui hoje, você vai de fato tomar as rédeas da sua própria vida, desconstruindo ideias ilusórias criadas pelo personagem, né? Que é aí a nossa inteligência artificial, o ego humano, tá bom? Ganhar confiança acerca da conexão e resgatar o seu poder pessoal. Ou seja, aqui você não precisa estar conectada com a sua chama gêmea para você ter ali uma mensuração da conexão, ou até mesmo de uma possível união de vocês ali, tá bom? E você também não precisa ficar focada somente nesse assunto de chama gêmea para poder dar continuidade no seu processo de autoconhecimento. Nós vamos falar sobre isso daqui. É, Nós vamos então descobrir as causas ocultas por trás da conexão, né? Qual é o mistério? Por que que a minha chama não vem? Por que que eu não consigo fazer o movimento? Por que que a gente marca e não consegue se encontrar? Por que que nunca dá certo? Parece que vai e não vai. Por quê? Né? Por que que fica essa luta e fuga? Nós vamos entender tudo isso aqui cientificamente comprovado aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês mudar o magnetismo a partir de uma nova visão de mundo. Olha aqui onde está o segredo da conexão. Eu já estou desvendando aqui para vocês, ó. Mudar, nós vamos aprender a mudar o nosso magnetismo a partir de uma nova visão de mundo, né? A partir de uma nova percepção. É aquilo que o mestre colocou lá na Bíblia para nós. Ele deixou para nós, né? Que se o nosso olho for luz, todo o nosso corpo será luz. Né? Então, é isso que nós vamos aprender nessa aula, e independente das circunstâncias que vocês se encontram nesse exato momento, que é você e a sua chama gêmea, esse vídeo também é para você, tá? Apenas entregue-se. Você não tem como você sair dessa aula daqui hoje da mesma forma que você entrou, tá? Eu garanto isso para você. Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar de configuração da conexão de almas, né? Não tem como eu falar aqui sobre uma configuração da minha dinâmica de chama gêmeas sem falar de missão e propósito. Vocês concordam comigo? Afinal de contas, qual é a diferença, né? Então, vocês vão aprender aqui hoje, vão sair daqui hoje sabendo exatamente qual é o significado da tua missão e do teu propósito. Será que é a mesma coisa? Será que os dois estão relacionados ou não? Da onde que vem essa história de missão? Da onde que vem essa historinha de propósito? Vocês vão entender, sair dando aula daqui hoje com essa questão aqui, tá bom? Nunca mais vocês terão nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida em relação à missão e propósito, tá? Então, nós vamos fazer essa diferenciação sobre os dois. Então, eu vou pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos sair da mente rasa e descer um pouco mais a fundo para descobrirmos esse mistério da conexão de chamas gêmeas e encontrar respostas que você até agora ainda não encontrou, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Dinâmica, né? Então, eu dei uma pesquisada ali no Google para a gente entender o que que é uma dinâmica.
Então, os aspectos da dinâmica é atividade, ação, exercício, tarefa, prática, desempenho, performance, atuação e operação. Depois vocês vão entender por que que eu grifei aqui, que eu mudei de cor nessas duas palavrinhas aqui. Resumo, né? O resumo de tudo isso aqui da dinâmica. São os modus operandes, né? É o funcionamento, como que isso aqui tudo funciona. Nós vamos descobrir, tá? Porque tudo isso aqui, ó, a gente vai fazer um bolo só e a gente vai descobrir, então, qual é a configuração da dinâmica, mas a gente precisa desse prézinho aqui, né, pré-escolar, para a gente poder entender lá em cima. Lembra que para chegar na faculdade, a gente precisa passar pela pré-escola, porque senão, quando a gente chegar lá sem aprender a ler, a escrever, aí a gente vai ter dificuldade, né? Então, é bem importante a gente estar entendendo aqui essas primeiras aulas. Eu também estou aprendendo aqui, embora eu já estudei muito sobre isso daqui, a gente acaba esquecendo, né? E a minha centelha foi me intuindo aqui, tá bom? Vamos lá então. O que nós iremos identificar nesse exercício master que eu vou passar aqui para vocês? Então, na verdade, aqui daria até para mim editar, né? Não é nem um exercício, é uma metodologia que vocês vão passar a aplicar daqui em diante e que a conexão de vocês certamente vai mudar, vai elevar uma oitava acima do que está nesse momento, tá? Nós vamos aprender passo a passo como nós vamos fazer isso daqui, colocar em prática. Bom, então nós iremos identificar o seguinte: quem é o meu inimigo? E também nós vamos descobrir que tudo está a serviço. Você sempre ganha. Aqui na dualidade, né? A gente está falando de dualidade aqui. Nós vamos descobrir com quem exatamente estamos lutando, porque a gente não tem resposta, não sabe, a chama não vem, a chama não evolui, a chama não faz aquilo que a gente está pedindo tanto para fazer, e a gente ora, e a gente faz afirmações, e cadê essa chama que não vem? Então, nós vamos entender quem é esse inimigo oculto que nós estamos lutando e que a gente não consegue ver, tá bom? O que posso fazer para eliminar esse inimigo, então, né? Será que existe uma forma para eliminar esse inimigo oculto? Como fazer a minha chama gêmea se render à conexão? Existe uma forma? Será que isso é mesmo? Luciene, você tá assim, me prometendo? Sim, existe sim uma forma, e vocês vão aprender e verá que não é com com a superficialidade da nossa mente racional aqui da 3D, tá? Mas nós vamos passo a passo, não pule este vídeo para você não chegar lá na frente não entendendo nada. Afinal, se você também sair desse vídeo, é porque não ressoou com você e certamente ainda não é o momento de você estar conectando com uma informação tão profunda, tá? Mas se esse trabalho está aqui disponível, é porque já tem chaminhas que estão prontas, né? Elas magnetizaram este trabalho, por isso que eu fui forçada aqui pela minha centelha a estar fazendo, tá? Nós vamos falar também de magnetismo. Então, eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, é porque você já está pronta para acessar essas informações, tá bom? Bom, vamos lá então. Assista toda a aula e após isso você faz as práticas sugeridas. Por que que eu fiz isso daqui, né? Porque a partir de agora nós vamos realmente a aprender como que nós vamos sair da nossa mente rasa e descer um pouco mais a fundo no mistério da conexão, tá bom? Então, eu vou pedir para que você assista todo esse vídeo, toda essa aula, e aí, quando você for aplicar as técnicas, você vai retornando e vai fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Teoria mais prática. Bom, como eu disse para você, então, primeiro é, nós vamos aqui dar as instruções e ao final do vídeo você vem, então, fazendo ali a prática para a gente descobrir, então, essa configuração da sua conexão de chama gêmeas, tá bom? Então, eu deixei aqui, ó, esses aspectos da dinâmica, né? Porque a gente vai estar usando ele aqui, tanto neste trabalho, nessa aula, nós vamos estar usando ele o tempo todo, quanto na sua aplicação ali quando você for fazer essa técnica, tá bom? Então, pega uma caneta e um papel quando você for fazer o exercício para fazer então a atividade. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Luciene, eu uso essa técnica de tempos em tempos. Vez ou outra eu vou retornando nela, né? Que aí acaba se tornando um registro
para comprovar o meu progresso durante o percurso, né? O meu desempenho. Então, é uma prática, eu vou estar praticando a dinâmica, eu não vou estar só na teoria, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Por isso, até que a gente colocou nesse formato aqui, que é para vocês se conectarem com a informação de uma forma visual e, assim, facilitar o processo de entendimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa prática, ela nos ajuda a sair do imediatismo e das mentiras do ego quando nos sugere que estamos regredindo, né? Isso acontece muito na conexão de chamas gêmeas, aconteceu comigo, eu vejo aqui também com as chaminhas que estão nos atendimentos, elas têm essa sensação de estar regredindo e a gente tem que estar sempre orientando que o processo, que não é assim que funciona, tá? Então, o registro ajuda a esfregar na cara do nosso personagem ego o quanto de consciência e de luz nós alcançamos no percurso, tá? Por quê? Porque cada vez que você for fazer essa técnica aqui, você vai ver o quanto de consciência que você já expandiu, o quanto que você saiu do ponto A e foi para outro ponto de consciência, né? Estamos falando aqui de consciência, tá, gente? Então, é muito importante ter esse registro aqui desse trabalho que você vai estar fazendo aqui, né? Dessa tarefa, dessa prática, para você ter tangível ali o desempenho da sua jornada, tá bom? Então vamos lá, mãos na massa. Ah, ok. Cancelando a autossabotagem. Olha lá, gente. Por isso que eu falei para vocês, né? Aqui é muito importante a gente fazer essa técnica de cancelamento, né? Eu fiz isso aqui lá atrás, porque o, a autossabotagem, o que que é autossabotagem? É uma energia, ela é uma frequência. E a autossabotagem, ela está presente em todos os projetos, tá? Tudo depende do tanto de ferida emocional que a gente carrega, o tanto de percepções ali negativas que a gente carrega ou que a gente viveu. E qual é a função dela? Lembra que a gente colocou lá em cima que tudo está a serviço da vida, que você sempre ganha? Então, essa aqui é uma energia amorosa, tá? Depois, quando terminar essa aula, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. Eu até dei uma errada aqui, peço desculpa. Vocês vão ter um pouquinho mais de clareza sobre isso, mas a gente pode fazer uma aula só falando de autossabotagem, tá bom? Então, você vai fazer o cancelamento com convicção, porém, não permita que a energia da raiva se manifeste ali, tá? Se você ver que a energia da raiva subiu ali, tenta acalmar ela, porque a autossabotagem é uma energia amorosa, que ela vem em formato de sombra, que é para nos proteger de não alcançar um objetivo, porque se eu alcançar aquele objetivo, o que será que eu vou ter que lidar quando eu chegar lá? Então, provavelmente, eu não estou pronta para lidar com o meu objetivo uma vez alcançado. Então, ela entra para te mostrar, para te sabotar e falar: peraí, calma, porque você não está pronta ainda. Porque quando você chegar lá, imagina aí o teu objetivo e a tua essência já vai começar a trabalhar dentro de você. Mas quando você vai fazendo as pazes com essa energia e você já vai cancelando, fazer as pazes e cancelar nesse contexto aqui, como que isso significa? Significa que você já está saindo do automático. Então, aqui é um início de um trabalho que você terá mais para frente sobre a autossabotagem, tá? Então, antes você já não tinha essa consciência sobre a autossabotagem, que a gente sempre via ela de uma forma demoníaca, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é a própria que conversou comigo há uns 2 anos atrás. Ela conversou comigo e me explicou por que que ela se manifestava na minha vida, tá? Eu chorei que nem uma criança quando eu fiquei sabendo disso aqui. Só que o fato de eu me conectar com ela não fez com que ela fosse embora, tá? Eu só tive a compreensão e passei a respeitá-la. Ela me disse que ela era, esqueci agora o nome. Nossa, equipe de apoio.
veio ela e veio mais outras consciências ali meio que parecida com essa daqui, vocês já devem estar captando aí no campo de vocês, quem tiver essa autossabotagem, e ela disse para mim assim, ó, Luciene, eu faço parte da sua equipe de apoio, e ela me contou o porquê que estava ali. Claro que ela não foi especificando questão por questão, né? Obviamente que isso aí é uma jornada da alma que eu tive que buscar depois, fui aprendendo aos poucos, mas sempre com energia amorosa. Só que para a gente começar esse trabalho, né, da autossabotagem, a gente pode cancelar ela, porque quando eu cancelo, eu já estou tendo consciência que tem algo aqui. Né? Por exemplo, eu estou aqui assistindo uma aula, estou fazendo algo que vai expandir a minha consciência, que vai trazer crescimento para mim de alguma forma, e daqui a pouco eu já quero tomar água, já quero ir no banheiro, já quero sair, vou mexer no celular. Então, isso já é um processo de autossabotagem. Quando a gente faz esse cancelamento, a gente já sai desse processo aqui, tá? Ele sai do automático e já fica mais racional. E a partir dali, a gente já vai começando a fazer as pazes com ela, tá bom? Mas a gente precisa começar do começo, conforme nós dissemos ali atrás. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Então, vocês podem estar fazendo isso daqui. Gente, eu não vou fazer com vocês, porque eu já fiz tanto. Olha, então eu não vou fazer isso daqui, tá? Mas isso não quer dizer que às vezes eu não me saboto também, tá? Me saboto sim, por quê? Porque quando eu tô me sabotando, é aquilo que eu comentei com vocês. Quando eu estou me sabotando, é porque existe uma energia ali que está me impedindo de chegar onde eu quero, porque ela sabe. Ela sabe coisa que eu não sei. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nos mistérios do subconsciente, a autossabotagem, é um mecanismo do inconsciente de proteção para que você não alcance aquele resultado, porque em algum momento você já viu alguém alcançar aquele resultado e daí deu ruim. Tá? E daí o que que acontece? Esse sistema ele entende que você não está pronta para receber aquilo, tá? Então a tua mente racional, a nossa mente racional é quem vai levar luz para esse subconsciente e mostrar para ele que a gente sim está pronto para receber o nosso desejo, os nossos sonhos e acessar a realidade que a gente deseja, tá bom? Então, ao longo do vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Pausa o vídeo, faz aqui esse cancelamento, isso é muito importante. Faça quantas vezes você sentir a necessidade. Quanto mais autossabotagem, mais você cancela. E depois você vai ganhando consciência e vai fazendo as pazes com ela, tá bom? Então você pode fazer, ao mesmo tempo, conversar com ela, agradecer, ser grata, aceitar. Lembra, né? A aceitação é um passo importante para qualquer tipo de cura, tá? Depois talvez a gente fale um pouquinho sobre isso, ou a gente vai fazer uma aula só falando da aceitação, tá bom? Vamos ao que interessa, então, aqui. Parte um, mãos na massa. Então, essa parte do trabalho, né, desse método que nós vamos fazer aqui, ele vai começar aqui a gente vai fazer com a nossa mente racional, né, que é a nossa mente superficial da 3D, que é o que a gente manifesta aqui na materialidade, tá? Então, a gente vai precisar dela para estar iniciando esse processo. Ao praticar o exercício, faça o seguinte comando, tá? Então, assim, antes de você começar a fazer o exercício, você vai precisar dar esse comando aqui para sua mente, ó, porque você é quem manda nela, tá? Não é você quem governa a sua mente, não ao contrário. E aqui você vai ter certeza disso, ó. Eu não preciso me emocionar agora, tá? Porque o exercício que nós vamos fazer agora, você não vai poder se emocionalizar, tá? Só mais um pouquinho adiante, que aí vai ter um outro processo. Então, a gente quer descobrir a configuração da nossa conexão. Então, vamos começar ali no primeiro, no segundo, terceiro degrau, passo a passo até a gente chegar lá. Não tem como pular, igual eu já mencionei aqui para vocês no início do vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, em um papel, escreva a situação real da sua conexão nesse ponto agora. Escreva tudo, como se estivesse contando a própria história. Expresse sua fala, expressão e verbos, tudo no tempo presente. Ainda não julgue nada, né? Que é colocar juízo de valor. Apenas conte a história, não mencione achismo ou ilusionismo. Trabalhe com a realidade dos fatos que está vivenciando, tá? Ao terminar de contar a história, faça as seguintes perguntas e anote-as. Lembre-se de que o registro é fundamental. Não releia. Tente não colocar emoção.
Ah, tá. Eu falo que não releia porque primeiro é essa primeira parte aqui, tá bom? Então, primeiro você vai fazer essa parte conforme estamos falando, usando somente o campo mental, tá? Para poder fazer esse exercício. Tá. E aqui, lembrando que o registro, além de ser um forte argumento para combater as sugestões do ego, veja que nós falamos combater as sugestões do ego. Nós não falamos de combater o ego, tá? A gente não pode combater o ego. Não tem como. O que a gente precisa combater são os pensamentos que vêm da nossa mente. Então, tudo isso aqui, ó, vem a partir dos nossos pensamentos da mente racional, tá? Então, depois, nesse momento aqui, a gente não precisa julgar nada, a gente só vai escrever, usar a nossa mente racional e escrever do jeitinho que está aqui, sem colocar emoção, tá? Lembrando de enviar esse comando aqui antes de iniciar essa primeira parte do nosso trabalho aqui, tá bom? É, Tá, então além das sugestões, de combater as sugestões do ego, que são os pensamentos ali, você também fará descobertas impactantes. Poxa, estamos falando de missão, estamos falando de propósito, estamos falando de uma configuração de conexão de chama-gêmeas, estamos falando de uma programação reencarnatória. Vocês vão, sim, nós vamos falar sobre isso. Então eu coloquei uma equação aqui, ó, menos é igual a mais. E daí, qual é o resultado disso? Tá? Então, nós vamos fazer descobertas impactantes sobre vocês. Descendo um pouco mais, porém ainda na superficialidade, tá? Então, recapitulando. Até aqui, você cancelou os processos de autossabotagem, descreveu a sua história com verdade e lucidez dos fatos, acontecimentos da 3D, né? É o que você está vivenciando hoje. Agora, você irá reler com calma a história que escreveu e colocar o seu ponto de vista sobre tudo que descreveu. Então, aqui ó, já tem uma segunda parte. Lá você somente escreveu. Agora você vai ler, você vai reler aquilo que você escreveu e você vai colocar o seu ponto de vista real. Ponto de vista é sobre aquilo que você acredita sendo bom, ruim, certo e errado. Repita o comando sugerido e diga assim, ó, eu não quero me emocionar agora. Na verdade, eu coloquei lá em cima, eu não preciso, né? Eu não preciso me emocionar agora. Tá, você pode repetir esse comando, porque senão vai estragar todo o trabalho aqui, tá bom? Mas caso aconteça alguma coisa de você se emocionar, não tem problema, continua, dá continuidade do trabalho do jeito que você consegue, tá? Tente não se identificar com a emoção, e sim com o fato e o que você acha sobre a história, né? Então, aqui você vai colocar já um juízo de valor, né? Aqui você vai colocar o que você acha sobre isso que você está vivendo, racionalmente falando. Anote o seu ponto de vista, lógico, como se fosse a história de uma outra pessoa, sem precisar se emocionar, tá bom? Vamos lá. Subconsciente. Início, parte 3, tá? Início das descobertas, emoção. Então, aqui a gente já começa, né, a partir de uma nova de um nível um pouquinho mais profundo, tá? Mas ainda tá raso ainda, mas a gente já começa a descer um pouquinho mais aqui. Com base na sua história e no seu ponto de vista, chegou a hora de identificar a emoção oculta ou inconsciente que pode estar travando a sua conexão e te promovendo sofrimento. Olha, aqui a gente já está falando de missão e a gente já vai falar sobre isso, tá? O que é uma emoção? Né? Eu falei missão, tá, gente? É isso mesmo, a nossa emoção está diretamente ligada à nossa missão. Nós já vamos trazer total clareza sobre isso, tá? A emoção é toda a sensação que sentimos no corpo frente a determinado fato, pensamento, ações, nossa ou de terceiros. Então, a emoção é o amor, a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, a rejeição, a paz, a solidão, tudo isso são emoções. Pensamentos também geram emoção, obviamente, por isso que nós ficamos tristes, porque a gente pensou em algo
né? E aquilo, e a gente acreditou naquele pensamento, e a gente daí fica triste, ou fica angustiado, e até mesmo alegre, né? A gente pensa em algo legal e fica feliz, fica alegre com aquele pensamento. Então, o pensamento é a lei do mentalismo aqui. A gente está falando de uma lei universal, tá, gente? Hermes Trismegisto deixou para nós aqui, então, essa lei do mentalismo, tá? Então, é o principal agente de transformação e também de destruição, são os pensamentos, tá? Então, vamos lá. Bom, então aqui é onde a gente separa as crianças dos adultos e as meninas das verdadeiras chamas gêmeas. Aqui é onde começa a descida mais profunda do mistério da conexão, tá? É um local pouco explorado, o ego odeia. Começa aqui então os processos de autossabotagem. Então esse é o momento que você quer sair do vídeo, você quer ver um feed, você quer ir lá tomar uma água, você quer dar uma passeada, por quê? Porque aqui a gente vai num lugar que o ego não gosta, ele vai sair da superfície, né? Vai sair ali da razão, da mente lógica, que é tudo que ele vê, e os cinco sentidos alcança, tá? Então, por isso que eu coloquei essa figurinha aqui, que é o ego com medo, né? Mas a gente tem que ter compaixão desse ego também, porque ele é uma ferramenta nossa para nossa expansão de consciência. Então, uma verdadeira chama gêmea, ela não suporta mais a superficialidade da mente racional. Ela sente que existe algo a ser explorado além daquilo que ela já descobriu, né? Porque informações nós já temos demais. Chega, acabou. O que nós temos de informação até aqui já é o suficiente para a gente fazer um bom trabalho a respeito de autoconhecimento, expansão da consciência e iluminação espiritual, né? Afinal de contas, estamos em uma conexão de chamas gêmeas. Bom, subconsciente. 90% da sua existência, da nossa existência, é regida por ele, né? O subconsciente é um banco de dados onde estão registradas todas as experiências e sensações que nós já experimentamos. Normalmente, nós somos inseridos em famílias e ambientes onde proporciona o nosso desenvolvimento, ou seja, temos a oportunidade de descobrir os nossos talentos, aprender e fazer os resgates necessários. Olha, resgates necessários. Aqui a gente já começa a falar da nossa programação de alma. Tá? Aqui a gente já começa a falar da nossa programação de alma, da nossa missão, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Resgate. Nesse campo na qual nós estamos falando neste momento e referindo, significa a dificuldade. Os nossos resgates são a nossa dificuldade. Vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil? Exemplo, se eu vim aqui nesta encarnação resgatar o meu amor próprio, então eu vou estar inserida numa família, numa sociedade, num clã e com pessoas que vão me rejeitar. Porque o amor próprio, ele é um elemento direto da rejeição. Aqui entra abandono, aqui entra memórias suicidas, tá? Entra várias questões, só que eu não vou aprofundar nisso daqui, porque você pode pegar esse exemplo do amor próprio e usar para outras situações e dificuldades da sua vida, que é o seu resgate, tá? Por que que a gente veio fazer esse resgate? Porque é uma habilidade que nós perdemos em outras encarnações, chama gêmeas. Tá? Então, eu estou vibrando aqui no abandono, na carência afetiva, sou dependente emocional do outro. O que que isso significa? Significa que eu não tenho, eu tenho uma sensação, eu tenho uma percepção de que eu não tenho energia suficiente, habilidade suficiente, a maturidade emocional suficiente para me bancar emocionalmente. Eu tenho que estar sempre ali precisando do outro, dependente do outro de alguma forma. Então, esse é um resgate. Vê se faz algum sentido para você. Então, quem tem eu coloquei rejeição porque isso aqui foi a minha programação, tá? Então, ali depois eu fui voltando, retornando, retornando e descobri que isso aqui veio da barriga da minha mãe. Depois eu fui retornando, retornando, retornando e fazendo essa jornada aqui que eu estou passando para vocês hoje, tá? Então, foi uma habilidade perdida que foi deixada para trás em alguma vida, né? Sei lá por conta do quê. A gente não precisa saber as causas. A gente só precisa trabalhar no sintoma. O que que é o sintoma? O sintoma é a dor que eu sinto hoje, que são os espelhamentos que a chama gêmea nos faz. Então, se
eu me sinto rejeitada, eu não vou me sentir rejeitada somente pela minha chama gêmea, eu vou me sentir rejeitada pela vida. Eu vou no trabalho, eu vou levar rejeição comigo, eu vou passear, eu vou levar rejeição comigo, eu vou comprar, eu vou passar no caixa do supermercado, a rejeição vai estar comigo. Por quê? Porque foi uma habilidade perdida em algum momento na minha linha de tempo. E quem que vai me ajudar a resgatar o meu poder? A minha contraparte. Ele tem isso daqui dentro dele, então ele vai estar manifestando essa rejeição lá no campo dele, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso no magnetismo. Então, todos os nossos resgates, né? A nossa família, a dificuldade naquela família disfuncional, era para que a gente resgatasse a nossa habilidade perdida, o nosso poder pessoal, nesse caso aqui, tá bom? Porque se nós fôssemos inseridos em uma família na qual desse todo o amor do mundo, nos aceitasse, nos acolhesse da forma que a gente gostaria, a gente nunca ia aprender a se amar, tá? Porque é amor próprio, é aprender a minha autoaceitação aqui. No final das contas, eu aprendo que sou eu quem me rejeito. Não é a minha chama gêmea, não é a minha mãe, não foi o meu pai, não é os meus irmãos, não é a família, não é o trabalho, não é o meu chefe que dá preferência para o outro e não dá para mim. Eu me mato de tanto trabalhar e aí o meu chefe vai lá e dá prioridade para outra pessoa porque eu tenho rejeição, a outra não tem. Ela pode ter daí um outro resgate que daí faz parte dela, mas não é a rejeição. Ou ela pode até ter também ali uma questão de rejeição, porém é um pouquinho menor, num grauzinho um pouco menor, tá bom? Então vamos voltar, vamos para frente para a gente andar um pouquinho mais aqui. Ó, parte 4, subconsciente, 90%, novamente aqui, né? 90% da nossa existência é regida por ele, né? Ó, a partir desse campo é que, de fato, nós conseguimos identificar e descobrir a configuração da minha dinâmica, né? Porque se a gente soubesse o porquê a nossa chama gêmea faz aqueles espelhamentos, a gente não estaria confuso, a gente não ficaria perdido, a gente não ficaria sem resposta, né? Então, eu coloquei essas figuras aqui para representar o nosso subconsciente, tá? Olha, eu poderia dar uma aula inteira só dessa página aqui, 15, mas como eu não quero que a aula fique muito longa, ainda tem mais um pouco à frente, nós vamos falar de uma forma assim um pouco mais objetiva, mas que vocês possam aí estar retornando e entendendo. Vai dar para vocês vão conseguir sair dessa consciência de hoje e elevar um pouquinho mais a partir desse entendimento aqui, tá bom? Depois eu vou colocar a escala das emoções aqui para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Vamos lá, então. Então, o subconsciente, ela está abaixo da consciência. Então, todas as informações, tudo que a gente viveu até aqui, está nela. Tudo, 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 tudo que eu vivi. Pera, deixa eu só ver um negócio aqui. Então, tá aqui, né? O banco de dados. É um grande banco de dados. Registrado todas as experiências e sensações que experimentamos. Onde somos inseridos na família e vamos desenvolver aqui os resgates necessários. Ok, então tá. Vamos lá. Então, essa bolinha preta representa o nosso subconsciente e lá dentro tem a luz que nós somos. Aqui é a essência do Criador e aqui estão todas as nossas memórias cósmicas, tá? Por isso que eu coloquei aqui essa galáxia representando aqui o macrocosmos e o microcosmo, porque tudo que está dentro de nós está fora também. Nós vamos falar sobre isso daqui, tá bom? Então, ó, esse buraco negro, ele representa o nosso subconsciente. Esse yin e yang representa a dualidade, também está no nosso subconsciente, noite e dia, tá? Aqui é a mente e aqui, então, é o subconsciente. Como que nós trabalhamos essa questão de polaridade, noite e dia? O subconsciente é um mistério, é o oculto, é onde está ali a espiritualidade, né? Então, todas as dores que nós vivenciamos até aqui, todas as experiências negativas que nós vivenciamos até aqui estão ali. Os nossos resgates kármicos, as nossas programações de alma, tá tudo aqui no subconsciente. Tá no nosso e tá da nossa chama gêmea também, tá? A gente precisa lembrar sempre disso. E como que a gente faz para levar luz para levar luz não, né? Como que a gente faz para acender essa luzinha que está lá dentro do nosso subconsciente? A gente precisa pegar essa consciência do presente
Que consciência do presente? Todas as informações que vocês acessam e acessaram até aqui, elas têm luz, tá? Então, informação é luz, luz é informação. A gente precisa pegar essa informação e mandar para esse nosso subconsciente, para ele ir iluminando, e aos poucos a gente vai se conectando com aquelas informações que estão ali dentro. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Vamos lá. Então, é daqui que começa as sincronicidades, tá? Então, o escuro que eu digo aqui é no sentido de mistério e oculto, não que ele é negativo, tá? O subconsciente, na verdade, ele teria que ser o nosso melhor amigo, tá? Porque é aqui que guarda todos os mistérios, os segredos e as respostas. Sabe quando falam para você assim, ó, você já tem todas as respostas dentro de você? Tá aqui, ó. Quando você faz amizade com o teu subconsciente, isso aqui tudo está representando o subconsciente. Quando a gente faz amizade com o nosso subconsciente, ele entende que a gente está pronto para receber a informação, tá? E como que a gente faz isso? A gente pode iniciar isso começando com a escrita. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que foi aquele exercício que eu passei ali, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele, tá? Calma lá. Então, o nosso subconsciente, tudo que está aqui no nosso nesse campo de energia, está aqui no cosmos também, né? Que é o micro e o macrocosmos. A dualidade, lei das polaridades, lei do magnetismo. Eu atraio o que o meu subconsciente vibra. Eu não atraio o que eu quero, porque ele não é 90%. Então quer dizer que a minha mente racional é só 10%. Se tudo isso aqui que eu estou falando para vocês tivesse um pouco de mentira, a gente ia tipo, tá, eu quero ir para França hoje. A gente simplesmente pega um avião e vai para França. Todo mundo tem essa disponibilidade de pensar, quero ir para a França e vai para a França na hora que quer? Sim, tem algumas pessoas que sim, mas são todas que querem, que conseguem essa proeza? Ah, quero ali comprar uma Ferrari de 1 milhão, sei lá, 500 mil, não tenho nem ideia do preço da Ferrari. Eu posso comprar? Algumas pessoas pensam, vai lá e compra, mas não são todas que querem, né? Porque tem uns que não conseguem nem conceber, porque não tem vontade, porque não quer e tá tudo bem. Então, tudo que a nossa mente consegue conceber, a gente consegue alcançar. Mas espera aí, para mim alcançar isso daí, eu preciso descobrir uns negocinho aqui. Porque se fosse só por vontade racional, né, que são os 10%, será mesmo que o meu subconsciente tem uma informação lá dentro positiva para eu conseguir essa Ferrari de 1 milhão? Essa Ferrari pode ser a minha união. Pode ser a minha casa de 300 mil, minha casa de 500 mil, a minha casa de 100 mil, não sei. Tá? Qual é a nossa Ferrari? Então, 90% desse desejo, da resposta desse desejo, ele está aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, lei do magnetismo, né? O subconsciente, que a gente estava falando, o subconsciente, ele ele vai atrair tudo que eu quero, que eu preciso, que ele acha que é bom para mim e que vai servir no meu processo de resgate, que foi o que a gente conversou aqui em cima, tá? Ó, ele vai atrair tudo para que eu faça essa programação aqui de uma forma harmoniosa, tá? Então, ele vai usar as leis universais para que isso aconteça. Ó, aqui é o subconsciente e aqui é o micro e macrocosmo. Essas leis estão atuando aqui ao mesmo tempo, ela funciona para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, a lei da correspondência vai ser usada, que tudo que está embaixo é o que está em cima, atrás, dentro e fora, e lei da vibração. Tá? Então, o nosso subconsciente ele está sempre usando essas leis para interagir com todos esses elementos aqui, ó, que é essa foto aqui, essas fotos. Então, aqui são os nossos campos de energia, tá? Tá, depois eu vou entrar lá na escala das emoções. Conexão de chamas gêmeas. Cada campo é como se tivesse um ímã, tá? Então, esses campos aqui é o nosso subconsciente. Lembra que vocês já sempre acessam informações assim, ó, a tua energia chega primeiro? Aqui tem uma limitação de espaço, obviamente, mas esse campo, ele atravessa planetas e galáxias, tá? Então, esse é o segredo da chama gêmea, ó. Esse campo, ele atravessa a galáxia. Como que a gente conversa com nossos mentores espirituais? Como que você recebe uma intuição? Né? Eu deixei esse imã aqui, mas esse imã, você pode colocar ele em cada um desses campos, tá? Ele está em todos. E aqui, ó, todas as leis estão funcionando atualmente para todos, tá? Então, as leis que nós conversamos aqui tem muito mais também, tá? Não são só essas, são
Várias leis. Então, essas leis, elas estão atuando no campo da sua chama gêmea, está atuando aqui, atuando na família em casa e atuando nos amigos, tá? Então, aqui é a Terra, planeta Terra, ela também tem um campo, ela também tem chakra, ela também tem consciência, né? Então, nós recebemos o tempo todo energia que, suponhamos que essas flechinhas são uma consequência desse campo, tá? Não é nada demais, é só uma consequência desse campo. Então, nós recebemos essas leis universais o tempo todo na nossa energia, e aqui se formam as sincronicidades, tá? Isso aqui é o magnetismo. Então, tá, a gente vai falar aqui das escalas das emoções, aí nós vamos falar um pouco do magnetismo, tá? Coloquei juntos aqui para ficar mais fácil. Tá, ok. Vamos lá então para a escala das emoções. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no compartilhamento de tela com vocês. A gente está falando de magnetismo. Opa, entramos aqui. Bom, escala de Wilkes, né? Que foi lá um doutor, um psiquiatra, que criou essa escala das emoções. Então, eu vou exemplificar de uma forma bem rápida. Depois, se vocês quiserem salvar o vídeo e estar fazendo um estudo mais aprofundado, fiquem à vontade para vocês entenderem aqui a questão do magnetismo, tá? Então, vamos lá. Então, a iluminação, vamos colocar como se fosse frequência Hertz aqui, nível de consciência e níveis das emoções, tá? Então, suponhamos que a gente está vibrando aqui no medo, tá? Vamos supor que eu estou com medo de alguma coisa, então eu estou vibrando em 100 Hz. A minha chama gêmea está vibrando aqui na compreensão, ele está em 400 Hz. Vocês veem que aqui não tem ressonância. Não tem ressonância, ele está vibrando na compreensão e eu estou vibrando no medo. Então, eu nunca vou compreendê-lo. Enquanto eu estiver vibrando aqui em 100 Hz, no medo, eu nunca vou compreender o que ele está querendo me dizer, o que ele está querendo falar, que ele já saiu da 3D. E o contrário também é verdade, tá? Estou falando você porque eu estou conversando com você aqui, mas o contrário também é verdade. Você pode estar aqui no nível, por exemplo, de neutralidade. A neutralidade é uma energia muito boa. Você está sendo verdadeira. E ele está aqui, ó, na vergonha, na humilhação, vibrando em 20 Hz. É muito baixa essa frequência, tá? Não tem campo vibracional. Lembrando que aqui de acordo com o Wilkes, né, o David Wilkes, essa escala aqui ela começa a vibrar positivo a partir de 200 Hz, né, que é a frequência da coragem, da afirmação, tá? Eu achei muito importante esse 350 aqui, até nem foi eu que grifei, já baixei na internet assim. A aceitação, ela vibra em 350 Hz. Então, se você chegar aqui para mim numa mentoria, por exemplo, e você estiver sentindo medo, não tem nada que eu fale para você que vai fazer mudar você de ideia, porque você está vibrando no 100 Hz. Aí eu estou tentando falar de algo para você sobre aceitação, sobre perdão, mas você não vai entender, porque você está aqui em 100 Hz. Tá? Então, essa é a questão da vibração e do magnetismo, tá? Então, é bem importante a gente compreender isso daqui para a gente poder levar para a nossa vida e aplicar na nossa conexão de chamas gêmeas. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui onde que eu estava. Tá. Bom, espero que eu não tenha perdido aqui esse compartilhamento. Então, tudo aquilo que a gente falou está aqui, ó. Então, vamos supor que a chama está vibrando aqui em 50 Hz, né? Ele está aqui na vergonha e tal, está na mentira, e você está vibrando aqui em 200 Hz, que é a frequência da coragem, da afirmação. Então, vocês não, o campo de vocês são diferentes um do outro. Não tem ressonância. Não tem ressonância, não tem afinidade energética, né? Aquilo que o professor Hélio Couto falava, né? Ressonância harmônica, tá? Não tem uma ressonância harmônica para que vocês façam a fusão. E por que que muitas vezes nós nos conectamos com a nossa chama, reencontramos com ele, mesmo vibrando na carência, mesmo vibrando no medo, mesmo vibrando no abandono, nos ciúmes e na posse? Por que que mesmo assim a gente consegue muitas vezes trocar energia, seja por telefone, por videochamada, ou até mesmo aqui na matéria, na 3D? Porque os dois estão vibrando baixo, ou naquele momento os dois estão vibrando alto. Tá? Só que daí vocês veem que a gente se afasta, né, da chama, e daí não entende mais nada, aí não liga, não fala, não responde, não fala bom dia, e a gente fica tentando entender com a nossa mente racional de 3D o porquê que ele está agindo daquela forma. Por quê? Por conta da frequência. Então a gente não pode culpar nem a nossa chama e nem nos culpar pelo que está acontecendo. A gente só precisa fazer esse processo de autoconhecimento e entender
poxa vida, né? Tem alguma coisa vibrando. O meu subconsciente está trazendo alguma coisa para mim que eu não sei. É assim que eu, Luciene, faço os meus processos de cura, né? Sozinha. Quando eu tenho um desconforto aqui com a minha chama gêmea, com o Ney, né? Que é o ser de luz, misericórdia. Meu pai é amado, o serzinho de luz que me ajuda aqui no meu processo. Então, quando ele está manifestando ali um desconforto, eu sinto aquilo no meu corpo, tipo, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu sinto humilhação, me sinto, sei lá, não importa, abandono, rejeição, qualquer coisa que eu sinta, que ele me fez eu sentir, né? Quer dizer, ninguém tem poder de fazer ninguém sentir nada, né? Mas por conta desses campos estarem ali se interagindo junto, ele acaba aqui espelhando uma dor interna sua. O que que eu faço? Sei lá, eu converso com ele, resolvo do jeito que dá. Depois nós vamos explicar mais sobre isso. Eu resolvo com ele do jeito que dá, mas eu venho para o meu mundo interno e falo: peraí, subconsciente, aí é a hora da gente fazer as pazes com esse melhor amigo do mundo que você pode ter a partir de hoje, que é o seu subconsciente. Então, tem ali um desconforto, seja com a chama gêmea, suponhamos que a sua chama gêmea não está em conexão com você e você não tem como fazer espelhamento. Tem sim, o mundo é o teu espelho, tá? Qualquer pessoa vai trazer para você aquilo que você precisa evoluir, que você precisa resgatar, tá? Que é a tua missão e a gente vai falar já sobre isso. Então, você pode fazer esse processo com qualquer pessoa e tá trazendo para você essa cura, que é o teu subconsciente jogando para cima, né, para a superfície, o que está lá no fundinho guardado, conforme nós vimos ali em cima. Só um minutinho. A nossa casa também tem uma vibração, tá? Esses dias nós fizemos aqui a mesa radiônica coletiva, né? Porque a mesa radiônica, ela é uma terapia multidimensional, onde a gente vai, aonde... quer dizer, a gente vai não, né? A mesa, ela faz esse trabalho multidimensional, onde a nossa mente humana não consegue alcançar, tá? Então, qualquer terapia que você faça a nível multidimensional, ela vai estar alcançando esse subconsciente, a um nível bem mais profundo, tá? Bom, então aqui ficou entendido. Bom, conhecimento é poder, parte 5. A configuração da minha história de vida é a mesma configuração da minha dinâmica, é a jornada da minha alma. Gente, olha isso, que coisa mais linda! Aqui o subconsciente, né? Representado aqui pela dualidade, luz e sombra. A configuração da minha história, ou seja, a minha história de vida, a história com a minha conexão, a história com a minha chama gêmea, que é aquilo que a gente escreveu ali em cima, é a mesma configuração da jornada da minha alma. Tá tudo conectado. Vocês vão descobrir quando vocês forem fazer o exercício, tá? Calma, tenha calma, vamos lá, vamos dar continuidade e depois vocês voltam lá fazer o exercício. Bom, retornando ao exercício da escrita, com base na sua história e no seu ponto de vista, né, na qual nós vimos lá em cima, você vai ver que durante essa jornada de escrita e leitura, tá, aqui eu estou lá na frente, vamos voltar um pouquinho. Então, vamos lá, retornando à escrita, com base na sua história e no seu ponto de vista, durante essa jornada de escrita e leitura, qual foi a emoção que você precisou segurar? Lembra que nós demos comando para não chorar, para não vir nenhuma emoção? Mas tinha uma ali, provavelmente, que, né, você precisou segurar ali. Qual foi essa emoção que se manifestou, né? Eu deixei aqui algumas sugestões de possíveis emoções percebidas durante a escrita, tá? Rejeição, abandono, alegria, tristeza, solidão, incapacidade, entusiasmo, alegria, paixão. Olha, coloquei alegria duas vezes, glória a Deus, né? Paixão, injustiça, amor, frustração, inferioridade, medo, ciúmes, posse, esperança, ansiedade, etc. Tá? Isso aqui é só uma sugestão. A escrita trabalha no teu inconsciente. Gente, isso aqui, ó. Todos vocês que estão comigo até aqui, vocês têm esse poder de acessar esse oculto através da escrita, tá? O subconsciente é como se fosse uma auto-hipnose. Você vai dar os comandos conforme nós falamos ali, né? Vai cancelar o processo de autossabotagem.
e vai dar comandos para o subconsciente, como se você estivesse conversando com um amigo, tá? Identificou alguma coisa ali, você fala, subconsciente, por favor, me traga a luz dessa informação para mim. Por que que a minha chama gêmea está espelhando isso? E ele vai entender. Ele vai entender que você está pronto. Vamos lá, vamos descer um pouquinho além, que eu nem coloquei aqui, mas está chegando aqui, eu vou passar essa informação para vocês. O subconsciente é o nosso guardião. Ele é o guardião da espiritualidade. Ele é o guardião da quinta dimensão. Na quinta dimensão não vai entrar essas frequências negativas, né, de rejeição, de abandono, de medo, de julgamento, não vai. Então ele é o nosso guardião. Quando a gente está pronto, não tem assim uma frase que diz assim, ó, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu sou o discípulo, o meu subconsciente é meu mestre, é ele que guarda tudo. Então eu tenho sim que me sujeitar a ele. Eu tenho. Cadê o processo de rendição? Tá aqui, começa aqui, ó. Começa aqui aceitando que existe algo muito maior do que aquilo que a minha mente e os meus olhos físicos veem, está no meu subconsciente, tá? É lá que está a espiritualidade, é lá que está o plano maior, é lá que mora Jesus, é lá que mora a Mestra Nada, é lá que mora a grande fraternidade branca, é lá que mora Buda, é lá que mora Deus dentro do meu subconsciente e é ali esse guardião que me protege, tá? Esse guardião que é também o meu campo de energia é que vai atrair para mim somente situações que são favoráveis para mim. Por que que eu então atraio situações complicadas, desconfortáveis, se ele só atrai coisa boa para mim? Porque ele entende que aquilo é bom. Ele entende que aquilo vai te ajudar na tua jornada de alma. Então, é por isso que a gente acaba muitas vezes atraindo pessoas e situações. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá bom? Bom, então, eu acho que até aqui deu para a gente ter, então, um pouquinho de clareza, né? Olha, programação. Eu não estava falando de configuração, olha, eu já mudei para programação. Clareza da programação da minha dinâmica e da jornada da minha alma. Observa as peculiaridades. Isso aqui eu pesquisei também no Google, tá? E trouxe para vocês para a gente fazer esse estudo. Então, vamos lá. O que que é planejamento, né? Planejamento de alma é um esboço, uma maquete, um projeto, uma planificação, um plano. E configuração, que é o que a gente quer descobrir, é um ajuste, um arranjo, uma composição de elementos, de situações, de pessoas, é uma disposição, uma estrutura, uma ordem, uma ordenação, uma organização, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho mais. Novamente, clareza da conexão, não, clareza da programação da dinâmica e da jornada da minha alma. Princípios de uma nova consciência. Então, com base em tudo isso que a gente viu até aqui, como que a gente vai começar a desvendar esse mistério, né? Ó, o que eu sinto é meu e somente meu. Saiu de dentro de mim e ninguém além de mim é responsável pelo que eu sinto. Porque o que eu sinto não é com base no que está lá no meu subconsciente, que é o banco de dados de tudo que eu experimentei até aqui. Então, o fato é apenas fato. A carga energética que eu coloco sobre o fato é sobre a minha percepção, é com base naquilo que eu tenho no meu subconsciente. Tem a ver com o meu resgate programado, que é a minha programação, que a gente, conforme a gente viu aqui em cima. Me culpar ou culpar os outros não me ajudará. As pessoas e fatos que atraio são personagens. Ambos têm a função de me mostrar a minha vibração. Tudo está a serviço, sempre ganho. A gente falou sobre isso lá em cima. É meu resgate, é a minha superação. O meu subconsciente, apesar de misterioso, é o meu amigo e está dentro de mim. Quanto mais abertura eu tenho, mais ele irá me mostrar o que eu preciso saber. Tem um errinho aqui, desculpa. O que eu preciso saber para a minha liberdade. Olha, quando vamos falar aqui algo também que está fora, mas eu preciso esclarecer isso aqui para vocês, que é assim: quando nós falamos em livre-arbítrio,
o que que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é eu poder escolher de acordo com aquilo que eu acho que é melhor para mim, certo? Certo. Porém, esse livre-arbítrio, ele não é tão livre assim. Porque se esse livre-arbítrio fosse tão livre assim, conforme nós falamos ali em cima, então se eu quero algo e eu não tenho aquilo, por que eu não estou conseguindo magnetizar aquilo? Porque tem um não dentro de mim, no meu subconsciente tem um não para aquilo que eu quero, né? Então, o meu livre-arbítrio não é com base na liberdade da alma e nem com liberdade da vontade divina. É com base naquilo que eu entendo como bom, certo, justo, errado, tá? Então, o nosso livre-arbítrio, ele não é tão livre assim. Ele é de acordo com as nossas prisões mentais. Ele é de acordo com aquilo que eu acredito ser bom, mal, e isso às vezes não está ressoando com a minha chama gêmea. Às vezes aquilo que eu entendo de bom, de certo e errado, não condiz com aquilo que a minha chama gêmea, ou com o que uma outra pessoa fala. E às vezes, essa percepção minha, né, que forma o meu campo de energia, página 19, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender. É... Ai, eu acho que não está permitindo aqui que eu volte. Tomara que eu não perca essa parte da aula. Tá, então, esse meu subconsciente, aquele campo de energia que vocês viram ali em cima, ele vibra numa determinada frequência, tá? Essa frequência é com base em tudo que eu tenho ali, das minhas experiências, né? Então, todas as minhas experiências, boa ou mal, as minhas percepções, os meus julgamentos, os meus amores e horrores que eu carrego, eles vibram numa determinada frequência. E às vezes esse campo ele não vibra na mesma frequência de uma outra pessoa, ou até mesmo da minha chama gêmea, né? Então, palavras, ações e pensamentos vibram em determinada frequência. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer esse desbloqueio, mudar algumas percepções se a gente quer ter resultados diferentes, porque senão nós vamos sempre estar tendo os mesmos resultados. Por quê? Porque ali dentro de mim, do meu campo, tem um registro de informação que diz que, por exemplo, o que que a gente tem, o que que a gente carrega sobre relacionamento? Nem sempre é o que a nossa mente racional nos traz. Olha, relacionamento é bom, é seguro. Se fosse bom e seguro, a gente não sofreria por relacionamento. Se a gente sofre por relacionamento, se a gente sofre pela nossa chama gêmea, é porque ali embaixo do nosso inconsciente tem uma informação que relacionamento é ruim, que relacionamento é para sofrer, que amor é para sofrer. Então a gente precisa desconstruir essa ideia e ressignificar tudo isso para a gente começar a ter novos resultados na nossa vida, tá bom? Todo o universo é moldado para mim conforme eu sinto. Então, o nosso subconsciente é o nosso sentir. Ao mudar o sentimento, o universo também mudará, que é o que nós estávamos falando ali, de mudança de ideia, mudança de percepção, né? Se algo faz sentido para você e você está tendo retorno bom com aquilo, não há por que mudar. Né? Agora, se você está tendo ali resultados ruins ou padrões ruins, olha, eu sempre. Essa pessoa faz isso comigo, quando não é essa pessoa, é uma outra que faz eu me sentir da mesma forma. Qual é a informação que tem ali dentro que precisa ser transmutada e que o meu subconsciente está trazendo para mim, dando sinais de que eu preciso fazer uma observação diferente a respeito daquilo, tá? Então, ó, eu tenho todo o direito de me afastar, tá? Essa parte é muito importante, tá, chaminhos? Não é porque eu tenho um resgate a fazer que eu vou deixar a pessoa deitar e rolar em cima de mim. A pessoa vai lá pisar no meu pé e eu vou ficar ali com aquela pessoa pisando no meu pé, eu vou sair por aí me vitimizando, xingando, falando, reclamando e não vou tirar o meu pé do lugar, tá? Então a gente não pode fazer isso. Então, aqui, ó, a gente já está adquirindo uma nova consciência. Pode ver que a gente até mudou de cor aqui. Lá em cima começou vermelho e a gente já foi mudando de cor. Por quê? Porque a gente já está se iluminando. Isso aqui já é um processo de iluminação, tá bom? Bom, eu tenho todo o direito de me afastar, de demitir, de buscar por justiça material, né, que é aqui na superfície, na 3D, de forma racional, tudo o que está me causando dor. Então, eu posso sim resolver, afastar,
E tudo bem com isso, não tem nenhum problema. Esse negócio de gratiluz é uma falácia, né? Não, eu sou evoluída, eu não posso sentir tal coisa. Você pode sentir. Alguém fez alguma coisa que te deixou triste, com raiva ou com vergonha? Não tem como você não sentir, né? Aquilo precisa vir à tona e você transmutar aquilo e falar: peraí, por que que eu estou sentindo isso? Mas de início, né, no ímpeto inicial, não tem como não sentir, tá? A questão é o que eu faço com isso. Mas independente de qualquer coisa, que na materialidade a gente precisa colocar cada pessoa no seu lugar e também se posicionar, né? Precisa aprender a se posicionar. Eu posso usar o meu jeitão para resolver os fatos que a vida me apresentam a todo instante, se eu conseguir. Porque nem sempre a gente vai conseguir se afastar, né? Se eu tenho um trabalho e eu não gosto daquele trabalho, mas tem uma pessoa lá que, nossa, acaba comigo, mas eu preciso trabalhar, então nem sempre eu vou conseguir me afastar daquilo, né? Nem sempre eu vou conseguir tirar de perto de mim pessoas que me incomodam, digamos assim, mas eu vou usar o meu jeito de resolver aqui na matéria. Mas eu sei que se eu não resolver o meu interior, eu atrairei as mesmas situações sucessivamente. Se eu não fazer esse caminho para dentro, terei que continuar contando com a sorte e torcendo para que não chegue situações e pessoas que me tiram a paz, né? A minha chama gêmea é o universo. Sua luz e sua sombra está dentro de mim. Tá, então ele e o mundo externo irá manifestar aquilo que a gente carrega dentro de nós. Bom, então aqui já entrando no processo de finalizar esse vídeo, simplificando a iluminação das chamas gêmeas, né, que parece que é um negócio que, iluminar. Gente, iluminação não é virar Buda, é ter a capacidade de levar luz para o seu subconsciente, conforme nós vimos até aqui. E você pode fazer isso. Informações você tem de sobra. Nós, chamas gêmeas, temos muita informação sobre chamas gêmeas, né? Informação, porém, é semente de luz. O que que é a informação? Informação, olha que clareza dessa mensagem para você, chama gêmea, que está aqui comigo até agora. Informação é semente de luz. Lembra que a gente falou que luz é consciência, consciência é luz? A prática é o adubo para a sua germinação. Iluminação é sabedoria, que é a união, né, a fusão do conhecimento e da prática. Acho bem interessante, né, a gente olhar bem isso daqui e ver que o processo de iluminação, o que que é iluminação? Não é virar Buda, é levar luz para o nosso inconsciente, né, para esse nosso novo amigo aí que nós estamos adquirindo e que vai nos levar para o caminho da ascensão, que vai nos ajudar a conectar com a fonte criadora que tudo é, que vai nos ajudar a ter uma consciência crística, não ser Cristo, mas manifestar a consciência crística aqui na Terra, né? Que é o que ele deixou para a gente no livro Cartas de Cristo. Bom, continuando aqui, né? Simplificando a iluminação para a gente finalizar esse vídeo. A sua chama gêmea tem os mesmos bloqueios que você. Ou vocês estão nos extremos. Gente, isso aqui é muito legal, muito legal. Aqui, ó, vocês vão ter um salto quântico a partir de aqui. Mais ainda, tá? Mais um salto quântico. Peraí que eu perdi. Vamos lá. Bom, então a sua chama gêmea tem o mesmo bloqueio que você. Vocês estão nos extremos. Tudo que está abaixo é como que está acima. O que está dentro é como que está fora. A lei da correspondência, lembra? Somos um. Eu e minha chama gêmea somos um. Vamos provar isso para você? Vamos. Minha chama gêmea é bloqueada no sexo. Vamos analisar? Esse exercício serve de arquétipo para qualquer bloqueio que vocês tenham ou que você tenha, tá? Para qualquer polaridade ou energia, né, que são as emoções, você pode estar aplicando esse exercício aqui. Vamos lá? Então, a sua chama é bloqueada para o sexo. Você também é bloqueada, ou por excesso, ou por falta de energia. Não minta para você. Tá? Então, quando você for fazer uma escrita, que é tipo aquela que você pode começar a desenvolver a escrita, porque, Luciene, eu não posso pagar um processo de mentoterapia com você para aprender tudo isso. Eu não posso pagar um processo onde eu tenho uma técnica, ferramenta ali para limpar todos os meus traumas.
igual você ensina no mentorapia. Não tenho, não posso pagar. Mas então você pode começar a fazer a escrita, desenvolver a escrita. Lembra que a escrita ela é hipnótica, é uma auto-hipnose. Você vai mexer no teu subconsciente, ele vai trazer tudo que você precisa para se iluminar e para jogar luz nas questões que estão ali dentro e que não estão favorecendo o teu processo de alma, tá bom? Vamos lá, ó, gente, vamos sair do julgamento aqui e vamos iluminar um pouquinho mais a nossa consciência. E não estamos falando, por isso que eu falei de julgamento, ó, não estamos falando de certo e nem errado, estamos constatando, pois, a partir do momento, aqui nós estamos falando do excesso, tá? A partir do momento que você tem excesso de energia e precisa sair correndo, desesperado atrás para liberar, ou seja, eu preciso, né? Eu preciso descarregar isso aqui. Eu acho que eu não posso falar porque eu não sei como que o YouTube vai considerar isso daqui. Nossa, eu preciso descarregar isso aqui. Bom, então certamente temos um probleminha aqui. Provavelmente isso é uma compulsão e precisa de observação e terapia. Então pode estar na sua programação também, pode estar na sua programação de alma, no seu resgate, tá? Eu dei ali o exemplo da rejeição, mas isso aqui também pode ser, tá? Pode ser seu gargalo e na conexão. Ou outro sintoma efeito, tá? Precisa de observação e terapia. O outro, assim, tá? O outro, né? A nossa chama gêmea, ou quem quer que seja, o que a gente vê lá é um sintoma, é um efeito. A causa está aqui. Então, é, eu posso ser a causa e a minha chama gêmea está no efeito, e eu posso estar manifestando o efeito de uma causa que ele tem lá dentro. Então, é espelhamento, espelho, tá? Bom, vamos entender um pouquinho mais isso aqui para a gente finalizar essa aula, já está acabando. Bom, símbolo do infinito, né? Que a gente gosta muito de usar na conexão. Usa para qualquer bloqueio. Então, você pode usar isso aqui, ó. A gente falou da sexualidade. Ou eu estou no extremo, ou eu estou na escassez. Quando eu estou aqui, ele está aqui. Quando eu estou aqui, ele está aqui. Então, a gente fica fazendo esse intercâmbio, tá? Equilíbrio, rejeição. Eu estou aqui na rejeição, ele está aqui no amor próprio. Ou vice-versa. Medo, eu estou aqui no medo, ele está na liberdade. Ai, aquele sagitariano, né? E que tem o senso de liberdade. Imagina, capricorniano e sagitariano. Gente, o que não vira isso? Eu estou aqui no medo, no apego, na posse, medo de ser traído, ele está aqui na liberdade. Não tem frequência, né? Não tem frequência para conexão. Não tem magnetismo. Quando eu falo frequência, a gente está falando de magnetismo. E o equilíbrio está no meio. Eu não posso nem não ter libido e nem ter um extremo, porque daí eu vou ficar caçando, eu não vou aguentar, não vou esperar minha chama gêmea chegar, vou colocar alguém no lugar dele, vou gerar mais karma aqui com outra pessoa. Não tem problema colocar outra pessoa aqui ou ter um relacionamento. Eu não gosto, eu jamais vou colocar alguém aqui no lugar da minha chama gêmea, não quero. É uma escolha minha que eu fiz desde o início, mas cada um faz a escolha que quer, né? Não é à toa que a gente se uniu rápido, a nossa conexão foi muito rápida por conta que eu entendi, aceitei essas leis e isso que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, tá? Então, o que que acontece? Se um está aqui, o outro está aqui, não tem magnetismo. Então, eu preciso pegar um pouco da energia, dessa energia, por exemplo, estamos falando de sexualidade e libido, eu tenho que ter um pouco de muito disso aqui e um pouco de nada. Não são os extremos, então tem que ficar aqui no meio. Então, esse é o paradoxo divino. Gente, paradoxo divino. Deus é um paradoxo. Deus é um paradoxo. Resumindo tudo que a gente falou até aqui. Por quê? Então, o que que acontece? Quando a gente está aqui na falta de libido, e a gente trata, faz uma terapia, faz um monte de coisa, faz, né, faz tudo que conforme a gente sente de fazer, a gente sai daqui e a gente tem uma probabilidade muito grande de ir para cá. Então, eu estou aqui na baixa autoestima. Aí eu faço um processo terapêutico, faço um monte de coisa, um monte de cura, eu venho aqui na arrogância, no egoísmo, no egocentrismo. E aí, o que que a gente tem que fazer? Voltar. Porque se eu estou aqui, eu vou estar em falta. Se eu estou aqui, eu estou em excesso. E aqui dá sofrimento, aqui dá sofrimento. Aqui dá desconforto, aqui dá desconforto. Aqui eu vou me machucar e vou machucar outras pessoas. Aqui eu vou me machucar e vou machucar outras pessoas. Porque a gente está falando de lei universal. A lei atua em prol de todas as pessoas, tá? Ela sempre vai beneficiar todos e não apenas uma pessoa só. Então, o paradoxo, o que que é o paradoxo divino? É conhecer as duas energias. Por isso que o ego ele dá um puta caminho, sendo que ele podia ir reto, não podia ir reto e fazer um negócio rápido e tal, mas não, ele quer conhecer tudo. Por quê? Porque o paradoxo divino é isso aqui, é o caminho do ego, é isso aqui, ó. Então, a nível de eternidade, por isso que eu coloquei aqui, ó, idade do espírito não se compare. Aqui
a gente está falando de eternidade, né? Esse símbolo aqui é o símbolo da eternidade. A gente não sabe em que ponto dessa eternidade nós estamos. Eu não sei a idade do meu espírito, eu não sei a idade do seu. Eu não sei se eu tenho 1000 anos ou 50 anos. Você não sabe se você tem 50 anos ou 1000 anos de existência. Qual é a sua idade cósmica, a sua idade galáctica? A gente não sabe, tá? Então, não compara o teu processo de dinâmica com outras pessoas. Não entre em energia negativa em comentários por aí, né? Que alguém coloca um comentário lá, mas minha chama gêmea já está 20 anos afastada de mim. Aí a gente vai lá e coloca, eu também. E você entrou na energia dela, você acabou de entrar no campo dela. E você vai ficar vibrando aquele campo afora, atraindo lei de causa e efeito para você. Então tem que tomar muito cuidado com isso e não entrar em campo dos outros, porque a jornada de de repente essa pessoa negativa, vamos falar negativa no sentido aqui da polaridade, de repente essa pessoa teve um comentário negativo ali sobre a chama gêmea dela que está casado ou que está casando e tal, e você entra na energia dela, de repente o espírito dela tem 50 anos, 10 anos, de repente o seu já tem 1000. Você está no finalzinho da jornada, mas você, por uma questão do ego ali, né, que é essa inteligência artificial, você acaba entrando no campo do outro por falta de conhecimento. Não entra na energia dos outros, não entre. Fique somente com a sua energia, entendendo que você não sabe em que ponto da galáxia aqui desse infinito você está. Tá bom? Então, o paradoxo divino é a gente compreender esses dois extremos. Ou eu tenho pouca energia, eu tenho muita. Então, se eu tenho pouca, eu vou querer conhecer o muito. O ego, ele quer conhecer. Nós somos microdeuses experienciando a matéria, né? Por isso que não tem certo e errado, né? No fundo de tudo, não tem certo e errado, nem bem e mal. Por quê? Porque nós somos microdeuses se experienciando na matéria. Porém, tem algumas leis aqui que organiza para não virar oba-oba. Porque senão isso aqui vira um negócio assim fora do controle. E por mais que a gente olhe e veja que parece que está tudo fora da ordem, não está. Na verdade, o Pai maior, Deus está no comando de tudo, tá? E nós somos esses fractais de Deus experimentando. Então a gente sai daqui do pouco e vai para o tudo. E aí a gente chega aqui e a gente sofre também. A gente fala, poxa vida, mas eu estava lá, não estava bom, agora eu estou aqui, mas o que está acontecendo? Você sabe que não tem como retornar mais, porque, como diz Einstein, né? Uma mente que se expande, ela não tem como voltar no tamanho natural. Natural, que eu digo no sentido do ego aqui, né? Porque o nosso natural é luz e amor e fraternidade e união. Esse é o nosso natural. Porém, o que a gente faz? A gente daí, com a nossa sabedoria que a gente adquiriu nesse percurso de sair daqui e chegar aqui, ó, a gente entende o paradoxo divino, que é a junção, que é isso aqui, ó, esse símbolo aqui, é a união do passado, presente e futuro. É a união do extremo com a falta, né? É a união dos dois extremos, então. Que aqui eu estou num extremo, aqui eu estou em outro. E o paradoxo divino é eu viver no meio, no equilíbrio. Aqui eu adquiri sabedoria que eu precisava para minha jornada. Tá? Então nunca se compare, não compare o teu processo com o do outro, você não sabe o que tem no subconsciente dele. Você não sabe de onde que ele veio, de que planeta que ele veio, de que galáxia, qual é a programação dele. Certamente a programação dele não é a sua, mas todos estamos aqui em missão, tá? Resumindo, então, o seu bloqueio tem intimidade direta com o seu propósito. Vamos entender então o que é missão, o que é propósito? Gente, missão é da Terra. Missão é esses resgates que você está fazendo aqui hoje, que nós estamos fazendo. E propósito é o céu, é a alma. A minha chama gêmea está com ele, está no corpo dele, na alma dele, esse propósito. Ele faz parte do meu propósito e eu do dele. E você, né, faz parte do propósito da sua chama gêmea e ela do seu, porque vocês dois são um, tá? Então, a missão, eu podia ter colocado aqui, né? Missão, né? Eu esqueci. Mas a missão, o bloqueio é da Terra, é da 3D, é da nossa mente racional, da linearidade, que tem intimidade direta com o meu propósito. Por isso que não adianta a gente ficar buscando fora, né? Muitas vezes a gente fica tentando entender, mas qual é o meu propósito, onde que está, eu não consigo encontrar. Então, se a gente não aceitar a nossa missão, se a gente não entender a nossa jornada da alma aqui na Terra, a gente não vai alcançar o nosso propósito, mas vai sim, em algum momento todos vão alcançar, tá? Porque ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui a passeio, depois a gente vai falar sobre isso. Você não será mais a mesma a partir dessa nova percepção de realidade, certamente, né, Chaminha? Com essa nova consciência, você consegue, nós conseguimos sair da cegueira do sistema, do personagem,
da mente rasa de 3D superficial, que só acredita naquilo que está vendo, né? Aqui são os Tomés, eu preciso ver para crer. Mas a partir de agora nós vamos nos tornar Abraão, né? Porque o Abraão é aquele que acreditou no propósito de Deus, que acreditou na sua intuição, é o pai da fé. Nós estamos falando um pouco disso no livro Aceita, Confia e Cura, que é uma nova percepção, uma visão de mundo, e ali durante a minha escrita apareceu esses dois arquétipos aqui, né? Porque na verdade são arquétipos, eles apareceram para eu estar colocando no livro sobre a representação, né, da mente racional, que é o Tomé, e da mente espiritual, que é o nosso querido Abraão. E todos têm um lugar de amor, um lugar de força, porque sem Tomé, sem essa desconfiança, a gente não teria chegado onde chegou, né? Então, partindo da premissa de que o espiritual é tudo aquilo que os meus cinco sentidos, né, a minha razão, não percebem, humanamente falando, porém, os dois atuam simultaneamente, mente inconsciente e mente consciente. E falando de mente consciente e mente inconsciente, a chama gêmea, a minha chama, sempre vai representar o meu subconsciente, aquilo que eu carrego e não sei, aquilo que eu não vejo, são as minhas dores, são as minhas alegrias. Ele também vai me ajudar a me conectar com as minhas habilidades, né? Ele também vai me ajudar a me conectar com as minhas habilidades para eu poder cumprir a minha missão aqui na Terra. Estou falando por vocês também. Tá, então, muitas chamas gêmeas já estão entendendo aí o seu propósito, já estão conectadas, né? E a nossa chama gêmea tem uma parte fundamental nisso, tá bom? O mundo espiritual é compreender o nosso subconsciente, a nossa chama tem um papel importante nessa compreensão. Meu Deus, Luciene, por onde começar? Calma, calma, calma. Primeiro, primeiro passo para iniciar a minha transformação é cancelando seus processos de autossabotagem de uma forma amorosa, conforme nós já conversamos, tá, meninas? Isso aqui, ó, é um processo, tá? Você vai dar início agora e depois essa energia vai começar a conversar com você, a se conectar com você. Tudo depende da sua abertura para isso, tá bom? Utilizar os conceitos da dinâmica, né? Que foi aquilo que a gente viu lá no início: atividade, ação, exercício, tarefa, prática, desempenho, performance, atuação e operação. É fazer a escrita e ficar ali observando, né? Observando o que você está sentindo, como que tá, retorna, passa uma semana, olha, passa 15 dias, ou passa um mês e vai voltando. Eu faço isso aqui desde quando eu conheci o Ney, eu tenho pilhas de caderno fazendo isso daqui. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho convicção de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom, chaminhas? A minha, eu fui muito bem preparada para isso daqui, ó. Porque eu me conectei com o meu subconsciente. O Ney me ajudou muito nesse processo, né? Eu era muito leiga nisso aqui, ó. Aí você começa a se conectar com livros, as sincronicidades começam a aparecer. Não se preocupa, tá? Não deixa a ansiedade tomar conta de você. Você pode estar escrevendo sobre ansiedade e descobrir também qual é a função dela na sua vida. Eu descobri a função do DDA na minha vida e eu chorei muito através da escrita, tá? Não foi fazendo EFT, porque a técnica que eu mais uso nos atendimentos para limpar bloqueio emocional e feridas, essas bagagens que a gente carrega, eu uso a EFT. Mas a escrita terapêutica, de um tempo para cá, também tem me ajudado muito, porque eu já estou nesse processo há 8 anos, né? Então, desde que eu conheci o Ney, eu já comecei a desenvolver a escrita. Não que eu escrevo bem, não, eu tenho muita dificuldade com escrever, e todos vocês que estão aí, vocês sabem, né? Quem entende muito aí de caligrafia, de semântica, de análise sintática e morfologia, vocês sabem que eu erro pra caramba, mas não é a escrita em si, né? Para mim, nesse momento, o mais importante é o conteúdo, é aquilo que eu estou fazendo com o que está chegando para mim, tá? Então, ele me ajudou muito a me conectar com as minhas habilidades do meu subconsciente e vocês também vão se conectar. Bom, então, ó, dinâmica é processo. Não há uma receita mágica. Use as leis mencionadas ao seu favor.
Mesmo que você não queira, você está usando ela nesse momento, enquanto você está assistindo essa aula. Você usou a lei do livre-arbítrio, você usou a lei de causa e efeito, você usou o magnetismo. Por quê? Porque você foi atraída pela minha energia. Nós nos atraímos através do magnetismo. Porque o que eu estou falando aqui está falando diretamente com a sua alma, com o seu subconsciente. Ele quer, mesmo que por um lado ele esteja rejeitando a informação, ele sabe que é necessário para o teu crescimento, para a tua evolução, para lembrar quem você verdadeiramente é. E qual que é a lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito é você ter pego aí, feito uma escolha, né? Então, agora pode estar sendo o efeito de uma escolha que você fez lá atrás, mas também pode ser a causa do seu processo inicial de uma nova era, de uma nova etapa da sua jornada, né? Que daí pode ser a causa e o efeito você vai começar a colher ali na frente, quando você começar a mudar esse magnetismo, tá bom? Lembre sempre, o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito, né? Aqui, ó, quem tem dificuldade para escrever direito, de semântica, de análise sintática e português, está aqui dando aula hoje, ó. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito, rejeição também, né? Eu vim com a programação da rejeição e hoje eu não consigo dizer não e nem saber as causas de uma rejeição, porque eu tratei desde a barriga da minha mãe. Então, qualquer pessoa que chega para mim para falar sobre rejeição, eu entendo de cabo a rabo, porque eu senti isso na minha pele, no meu corpo, pela minha vida toda. Tive sérios problemas de relacionamento durante toda uma vida por conta da rejeição, e eu senti aquela dor, e eu não sabia o que era, até eu começar o meu processo de autoconhecimento. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Acho que essa frase é do Augusto Cury, né? Maravilhoso Augusto Cury, é isso, ó, só vive o propósito, né? Lembra propósito, né? Céu, meu objetivo, minha alma, quem suporta a missão, o processo é missão. Estamos em missão na Terra e não nas Pleiades. Lembre disso, gente. Se fosse para a gente estar de férias, estaríamos lá nos arcturianos, né? Naquelas civilizações mais evoluídas. A gente não precisa se preocupar, porque a gente já veio de lá. Então, todos aqui têm uma missão muito linda para fazer, né? Somos um, somos chamas gêmeas. Processo, o que que é processo? É missão, resgate, desafio, desconforto, iluminação e ascensão, propósito, alma, superação, amor incondicional. Então, ó, isso aqui vocês podem levar para a vida, nunca mais vocês vão esquecer o que que é propósito, o que que é missão, tá, ó. Tá aqui, ó, iluminação é propósito, processo é missão, e só vive o propósito quem suporta o processo. Por isso que você tá aqui nessa aula, que eu já nem sei quantas horas que tá, porque eu não tô sem o relógio aqui, mas, finalizando, finalmente, somos um, somos chamas gêmeas. Gratidão, meninas. Eu peço para que vocês, né, que se afinizaram com esse vídeo, com esse vídeo aula, lá no meu Instagram, que está aqui, ó, eu tenho nos meus destaques muitos vídeos gravados sobre espelhamento. Como que o teu subconsciente, através da sua chama gêmea, começa a trazer para a sua razão, para a sua mente racional, o que precisa ser trabalhado ali dentro, né? Então, a gente traz histórias reais que são minhas, e também eu trago ali algumas histórias de atendimentos. Eu não gosto muito de trazer histórias de atendimento, uma que não precisa, né? Que eu tenho aqui um arcabouço ali de muita história minha mesmo, né, que dos meus processos de cura que eu faço através da EFT e da escrita terapêutica. E eu não gosto muito de ir trazendo problemas dos outros, porque é uma vibração, uma frequência, né? Então eu ainda não gosto muito. Às vezes eu trago, mas é muito raro. Só quando eu tenho permissão mesmo ali espiritual para estar trazendo. Mas no geral eu trago sobre minhas questões, né? Bom, então é isso. Gratidão por vocês estarem até aqui. Vocês viram que não precisa, não é questão de confiar, não é questão de ficar colocando fora, é tudo interno, né? Aqui é uma questão de magnetismo. Quando o meu magnetismo está favorável, a minha chama gêmea ele vai vir para mim. Não tem nada nesse mundo
que impeça dele fazer esse movimento para mim, ou de eu fazer esse movimento para ele, né? Então tem as sincronicidades, lembrem-se sempre disso, né? Às vezes, ó, as sincronicidades. Depois que vocês entenderem isso aqui, nunca mais vocês vão lá na caixinha de pergunta falar assim, Luciene, faz 10 anos, faz 5 anos que eu não vejo a minha chama, e aí eu resolvi mudar de caminho, e aí eu resolvi mudar de lugar, eu resolvi mudar de bar, ou eu resolvi mudar de ambiente, e eu encontro ele lá depois de tanto tempo. Qual é o significado disso? Minha filha, olha para dentro do teu magnetismo, o que que você está vibrando naquele momento? O que que você está vibrando naquele momento? Então, é a tua vibração é que o atrai ali, que faz as sincronicidades. De repente, essa sincronicidade de você reencontrá-lo depois de tanto tempo tem a ver com o universo te dando um sim, falando para você, ó, minha filha, você está indo bem, está tudo certo, isso aqui foi só para você ganhar um gásinho, para você dar continuidade, mas não crie expectativa. Eu falo para você, expectativa não é legal. Tá? Lá no livro a gente vai abordar isso de uma forma bem profunda, tá? Que dentro de uma polaridade, a expectativa ela pode te ajudar em certo momento, mas no mesmo momento que ela te eleva, ela pode te jogar na treva, na noite escura da alma. Tudo depende do tanto de energia que você vai colocar ali numa expectativa, tá? Então, o universo traz sincronicidades, não é para você ficar confusa ou perdida, é uma mensagem de Deus. No fim de tudo, é uma mensagem do Pai falando para você, filha, continua, tá vendo? Ele tá aqui, você pediu um sinal, tá aqui, ou você nem pediu, mas você tá com uma vibração tão boa que eu tô te mostrando que você tá no caminho certo. Porém, a conexão, ela é um processo, tá? Não é sobre a chegada. Porque quando você chegar lá, você vai olhar para trás de tudo isso aqui e vai falar, cara, valeu a pena. Tudo valeu a pena, tudo valeu a pena, né? Então é isso, tá, meninas? Então segue a gente aí no Instagram, veja lá nos destaques que tem muita coisa legal lá para você estar entendendo um pouquinho mais disso daqui que a gente está falando, tá? Então eu agradeço por vocês estarem aqui e continue na jornada de vocês, porque tudo que vocês ouviram aqui, vocês dão conta de fazer, senão vocês não estariam aqui comigo, tá bom? Um beijo sobre a luz do Criador.